Federal. E aí nós teremos o valor, o sentido axiológico, né, do processo penal, sentido axiológico do processo penal. Vale dizer, então, logicamente, que vários foram os pensadores, né, que deram as suas contribuições para análises mais aprofundadas do processo penal, do devido processo penal, como prevê o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Assim nós veremos então, não é verdade, vários pensadores aqui rapidamente, já que não é o motivo do currículo para esse encontro de hoje, temos aí, por exemplo, Hegel. O Hegel nos trouxe a dialética processual, ou seja, o silogismo processual, como eu falei, a balancinha, né? De um lado nós teremos a acusação, que será a tese, isso no processo penal e em todos os processos, seja administrativo, seja civil, né? Então nós temos aí a tese, que é a acusação, a antítese, que é a defesa, né? A antítese, que é a defesa, e a síntese, que é a decisão. A síntese, então nós temos tese, antítese e a síntese, né? Que é a decisão do juízo sobre qualquer ação ou omissão típica, antijurídica ou culpável ou não, no caso da inocência do artigo 386 do Código de Processo Penal. Então essa é a contribuição do Hegel, né? O Hegel trouxe essa contribuição em função disso, né? A montagem do processo, né? A balancinha foi montada exatamente dentro dessa teoria hegeliana, que é a teoria da dialética processual, de um lado a tese, do outro a antítese, e ao final a decisão, que é a síntese, né? Tivemos também Foucault, né? Michel Foucault, é importante, né? Naquele livro, principalmente naquele livro Vigiar e Punir, lá recente, 1970, eu acho, por aí, na década de 70, né? Foucault abordou a evolução das formas, né? Na verdade, ele trata aí da jus política, né? Enquanto que o seguidor dele mais fiel, o Mbembe, um camaronês, né, defendeu a teoria da necropolítica, ou seja, o Estado pode escolher pessoas, por exemplo, para extinguir, né, o que levou a muitos pensamentos aí em relação à questão da grave crise que nós tivemos aí com a pandemia, né, a Covid-19, né. Por que estão surgindo essas Covids aí? Na verdade, a intenção é que o mundo tem aí, que desconfia-se, né, que o mundo tem mais de 8 bilhões de cabecinhas para comer, né, para se alimentar, e daqui a pouco vai passar dos 10 bilhões, né, e não vai ter comida para todo mundo. Então tem que, para garantir a sustentabilidade humana, tem que eliminar aí uns 30% aí desse povo, né. Então vejo que essa é a teoria da necropolítica, que foi uma ideia aí que partiu do Foucault, né? Não a necropolítica, né? Mas a biopolítica, né? Biopolítica, e foi incrementada aí por Achille, né? Achille Mbembe, né? É um camaronês aí, Achille, Achille, MBMMBE, né? É o camarada que criou essa teoria aí, da necropolítica, pode ser, né? Então o Foucault, na verdade, ele abordou aí a evolução de algumas formas de punição, de sanção. Ele combateu muito a questão daquelas punições medievais, né? Punições que atingiam o corpo, né? E passou a defender outros tipos, inclusive ele criou o conceito de panóptica. Panóptica é uma cadeia redonda, onde tem um cidadão lá no meio, né? Só observando, ou pensa-se que tem, e todos os presos, eles têm lá a porta aberta, a cela não tem porta, eles ficam lá, mas eles se comportam porque eles pensam que tem ali, né, alguém que possa trazer uma sanção a eles pelo mau comportamento, né, pelo que prevê hoje o artigo 50 da Lei 7.210 de 84, e com isso vai prejudicar a situação deles. Então é uma solução mais ética do que jurídica, né? É a situação das penitenciárias
Panópticas de Michel Foucault. Panópticas de Michel Foucault, né? Então é um modelo de vigilância mais social do que jurídica, né? Não existe a necessidade do que prevê o artigo 88 da Lei 7.210 de 84, quanto por exemplo, o tamanho, a formação, o layout da cela, quando a pena for privativa de liberdade, como prevê o artigo 33 do Código Penal. Outro importante também é o Beccaria, né? O César Beccaria, esse revolucionou o direito penal, né? Com várias ideias sobre crimes e várias ideias sobre as formas de punição, né? Então veja que nós temos aí o crime, né? Como prevê o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, e também as punições previstas no mesmo inciso 39 da Constituição Federal, essas penas que podem ser as sanções, né, que podem ser administrativas, pode ser cíveis ou pode ser criminais, dependendo da infração, ou seja, dependendo da forma de rompimento do limite estabelecido pelo contrato social do Rousseau. Também temos o contrato social do Hobbes, temos o contrato social do John Locke, né? Tem umas diferenças aí entre esses contratos sociais, né? Um abolicionista, o outro foi, o Hobbes, ele foi um filósofo que não existia na época que ele conviveu com reis que não tinham limites, né, eram ilimitados, né? Então tínhamos aí o autoritarismo completo, total, né? Já John Locke já previu aí um liberalismo, né? O sistema liberal, etc. E o Rousseau era um socialista, né? Então veja que o Rousseau, ele trouxe aí o contrato social, que é o mais conhecido hoje, que prega exatamente isso. Cada um dentro do seu quadradinho, fazendo o que a lei manda, sem influenciar, sem autorização, logicamente, no quadradinho do vizinho, né? Então veja que tem aí essa teoria do Beccaria, que foi fundamental para o direito penal moderno, né? A questão das penas, né? Nós temos limite nas penas, como prevê o artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal. É vedada a pena de morte, é vedada a prisão perpétua, é vedada a pena, o trabalho forçado, a pena cruel, etc., como prevê o artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal, vem exatamente desse pensamento. É o princípio jus humanista, ou provém dos direitos humanos, os direitos humanistas, como prevê aí o Pacto de São José da Costa Rica, o decreto 678 de 92, lá no artigo 7º e também no artigo 8º, né? O decreto dos direitos civis e políticos, o decreto 592, também de 92, não é verdade? Então temos vários ordenamentos extrapátrios, né, que influenciaram no nosso ordenamento jurídico, na forma do que prevê o artigo 59 do Código Penal, né? Artigo 59 da Constituição Federal, artigo 59 da Constituição Federal. Temos também Immanuel Kant, né? O homem que inventou aí um sistema de imperativo hipotético ou imperativo categórico, né? Imperativo categórico, ele dizia que deve-se fazer aos outros aquilo que nós queremos que façam para nós, mais ou menos assim é a ideia do imperativismo categórico do Kant, né? Ele tinha uma filosofia que se relacionava com a imparcialidade do juiz, a imparcialidade que é o objetivo do poder judiciário, né? E também racional do processo. Ele é um racionalista, racional, sem ilusões, sem nada, racional, dentro da razão no processo penal. Com isso ele contrapôs, logicamente, né? Contrapôs as necessidades, né, existentes no processo penal, na verdade, ele contrapôs algumas situações que existiam na época. Com essas ideias novas, ele trouxe aí mais seriedade ao processo penal, também o processo civil e processo administrativo, como um todo, né? Então vejam que a imparcialidade do juiz teve influência nos pensamentos de Kant, né? E Immanuel Kant, né? E também a necessidade que ele pregava, diante de uma necessidade que ele pregava, de um processo, né? Um processo penal
basicamente, nós estamos vendo aqui processo penal, poderia falar do processo civil, poderia falar do direito administrativo, né? O processo penal trata-se, em verdade, de um processo de conhecimento, né? De conhecimento onde se busca a verdade real, mas o que prevalece, na verdade, é o processo em que impera a verdade processual, aquilo que é levado para o processo, né? Nem sempre se acha a verdade real, nem sempre se encontra a verdade real. Por isso é que o próprio Pacto de São José da Costa Rica prevê no artigo 8º, número 2, a linha H, né? É o famoso princípio do duplo grau de jurisdição, onde a pessoa descontente com a decisão, com a síntese, no entender de Hegel, pode novamente entregar para o Poder Judiciário, para o Estado, logicamente, para que se faça uma reavaliação do seu processo, né? É o chamado devido processo legal, que se encontra na apelação do artigo 593 do Código de Processo Penal, o artigo 1009 da Lei 13.105 de 2015, etc. Então temos vários recursos, né? A fase recursal, que é exatamente a aplicação do devido processo legal, quando não houver aí contentamento com a decisão judicial. Temos também um muito importante, que é o chamado Luiz de Ferraioli, né? O homem do garantismo, né? O homem do garantismo, o Ferraioli, né? O italiano defendeu a importância da prova. Olha o artigo 156 do Código de Processo Penal, olha o artigo 373 da Lei 13.105 de 2015, o artigo 818 da CLT, lá do processo trabalhista, né? O artigo 296 do Decreto-Lei 1001 de 69, que é o Código Penal Militar, o artigo 36 da Lei 7984, lá de 99, né, que é a lei do processo administrativo, né? Então nós temos aí o ônus da prova sempre daquele que alega, né? Sempre daquele que alega, ressalvado aí o artigo 6º, inciso 8º da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, etc. Então veja que nós temos aí, segundo Ferraioli, uma importância máxima da comprovação. Não é só a alegação, não é só a denúncia, tem que ter a prova. Não é só a resposta do réu, tem que ter a prova, né? Para que o juiz possa sintetizar, né? Então a tese montada em cima de prova, a antítese montada em cima de prova, e o juiz irá sintetizar com base nas provas, né? Então vejam que essa prova ela deve ser cabal e racional em todo e qualquer processo, principalmente no processo penal, porque teoricamente se busca a verdade real, embora a verdade que predomine seja a verdade processual e poucas oportunidades a verdade ficta, como o caso do artigo 74 da Lei 9.099 de 95. Então vejo que houve aí também um contraponto por parte de Ferraioli, né? Luiz de Ferraioli, o garantista, né? Ao direito penal do autor, né? Então ele contrapôs o direito penal do autor sob o argumento de que a jurisdição tem o direito penal do inimigo também, né? Que é aquele excesso para buscar a verdade real. Então toda a tortura, por exemplo, da Lei 9455 de 97, é uma lei que traz aí o direito penal do inimigo do Joyce, né? Então nós temos aí Joyce, né? Na verdade, é aquele camarada que criou essa teoria do direito penal inimigo. Eu vou deixar para pesquisa dos senhores ensino, pesquisa e extensão, não é verdade? Para o que é o direito penal do inimigo, né? O que ocorre em excesso no direito penal do inimigo? Aqui nós temos o direito penal do autor, né? E então a jurisdição é a forma de heterocomposição, um terceiro decide o conflito, né? E também ou seja, a jurisdição deve se justificar sempre pela verdade, né? A verdade, logicamente, é real, né? Sempre exatamente aquilo que aconteceu, e não só pela autoridade, né? O juiz tem autoridade, ele vai decidir, não, o juiz não decide, o juiz decide com base em alguma coisa, tanto que ele tem que fundamentar, ele tem que motivar, né? Além do relatório, tem que ter a motivação lá no final da decisão,
para que se entenda da onde ele tirou aquelas provas para julgar daquela forma, né? Então essa é a forma aí de decisão, de síntese processual que deve ter o juiz. Então o Ferraioli criou aí uns axiomas, né? Não há pena sem crime, né? Não há crime sem lei, não há lei sem necessidade, não há necessidade sem uma lesão a um bem jurídico, não há uma lesão a um bem jurídico sem uma ação do autor, né? Não há uma ação sem culpa, culpa aqui no sentido do dolo da culpa do artigo 18 do Código Penal, né? Do artigo 30 do Decreto-Lei 1001 de 69, que é o Código Penal Militar, etc., né? Não há culpa no sentido de dolo ou culpa sem um processo, sem um devido processo legal do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Não há um processo sem uma provocação. Olha aí o artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal. Não há uma provocação sem provas, né? Olha o ônus da prova aí do artigo 156 do Código de Processo Penal. E não há provas sem a submissão destas provas como prevê o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, ao contraditório da ampla defesa e do contraditório e a ampla defesa, né? Ou seja, são coisas distintas, uma objetiva, outra subjetiva, como prevê o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Tivemos outros filósofos aí que trataram desse tema, por exemplo, Aristóteles. Aristóteles, embora não seja assim um filósofo envolvido diretamente com direito penal e principalmente moderno, né? Lógico, Aristóteles não poderia ser envolvido com direito penal moderno, né? Ele trouxe reflexões importantes aí sobre o que é justiça, né? Justiça, a justiça devolutiva, a justiça restaurativa, três tipos básicos aí de justiça, né? Justiça que seja aí uma justiça social, né? Importante essa justiça social, a justiça restaurativa ou retributiva, o termo estava meio complicado aqui, retributiva, né? E a justiça punitiva, a justiça que dá resposta à sociedade daquele que comete uma infração, ou daquele que comete uma infração, que rompe a casinha do contrato social, dá uma resposta atribuindo uma sanção a esse camarada, né? A essa pessoa ou esse cidadão que rompe com a casinha. Então vejam que Aristóteles trouxe em suas reflexões essa medida sobre as justiças, né? Que são utilizadas para discutir a construção da verdade. O que é verdade, né, no processo? Eu estou citando aqui a verdade real, mas nós sabemos que essa verdade às vezes depende dos atores, né, e também das atoras, não é verdade? Então depende aí dessa questão do que for levado, do que for encaminhado, juntado aí aos pedidos, às petições no processo. A denúncia é uma petição claramente penal, né, do Ministério Público, que é o titular da ação penal, como prevê o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal. Assim, é sempre bom estudar, né, alguns temas filosóficos para entender mais ou menos o direito, tanto o direito material quanto o direito instrumental. Então isso deve ser feito também no processo penal, dentro de algumas teorias. Tem algumas teorias que são importantes aí, que caem em quase todos os concursos aí, principalmente no concurso da OAB, né, no exame da OAB. O primeiro deles é o fundamento. Qual é o fundamento e qual é a finalidade da pena? A pena serve para quê? A pena é para que o Estado possa se vingar do infrator, que a sociedade civil possa se vingar do infrator. Então, o fundamento e a finalidade da pena sempre deve ser estudado aí nos mais diversos enfoques aí dos autores, dos filósofos, etc, etc, né? A filosofia jurídica, ela permite esse questionamento, né, sobre a legitimidade e também sobre o propósito da pena, né? A pena, a sanção. Por que existe a sanção prevista lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal? É um debate central, por exemplo, nas obras aí de Kant, né? Immanuel Kant, nas obras do Hegel, né? O Hegel também trata dessa questão do debate, né? É muito importante isso, debate sobre a questão do qual o fundamento e qual a finalidade da pena, né? Temos aqui, como já vimos, o garantismo penal do Ferraioli,
Ferraioli, né, do Luigi Ferraioli, né, qual é o conceito de garantismo, o que é garantismo penal, né, qual é a influência do garantismo penal, é limitar as ações do Estado? Talvez, né, limitar as ações do Estado ao aplicar uma sanção nesse infrator que vai romper os limites da casinha, como estabelecido aí pelo contrato social ou ao acordo entre todos, né, o contrato social é um acordo de vontades que visa criar, modificar ou extinguir direito entre todos, né? Então nós temos aí que o conceito de garantismo, ele baseia-se, conforme Ferraioli, Luiz Ferraioli, baseia-se logicamente na importância do devido processo legal, nos limites estabelecidos pela lei ao devido processo legal, né? Como prevê o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Então deve ser garantida aí a verdade, a busca pela verdade real dos fatos, né, enquadrados no direito, e se a causa de pedir um dos elementos da ação ao lado das partes e ao lado do objeto mediato e imediato, nós temos a causa, o mérito, né, o mérito é aquele que vai ser discutido, que é a causa de fato e a causa de direito, né, e também serve para limitar, o garantismo serve para limitar a subjetividade do juízo, O juiz não pode usar para decidir da sua cosmovisão, não é verdade? Não pode usar do seu limite subjetivo, ele tem que ser objetivo. A lei diz isso, então faz isso. É o que está lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Outro ponto importante a ser discutido é a verdade processual, como eu já falei, a verdade no processo, né? Pode